Não me compete a mim, como ser humano, definir até que ponto vai chegar a minha santificação. Essa é uma coisa que é salvação pelas obras e que não me compete. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar na mão de Cristo. Uma coisa sim me compete a mim. Se eu quero ter crescimento na graça, crescimento em Cristo, eu preciso ser humilde perante Cristo, entregar-me e render-me para que Ele me transforme. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Este é o problema que está aqui. Sabe qual é o limite? O limite é até onde eu sou capaz de diminuir. Até onde eu estou disposto a diminuir. Esse é o limite. Então, se eu disser assim, eu não vejo que eu vá ser capaz de diminuir mais do que aquilo, ali é onde eu vou chegar. Se eu vir e se me entregar, vendo que não sou capaz, e disser, Senhor, opera em mim o querer e o efetuar, porque não sou eu que opero, eu tenho desejo, mas o querer e efetuar é Deus que executa em mim. Se eu quiser me disponibilizar para Ele trabalhar isso, Ele não tem nenhum limite. Por isso eu não vou ficar debatendo até que ponto se vamos conseguir ou não deixar de pecar, ou se vai ser isto, aquilo. Mas eu quero de qualquer forma que vejamos uma coisa. Pergunto, é possível Cristo ter uma total vitória sobre o meu eu? Sim ou não? Não há nenhuma dúvida sobre isto. A única coisa depende de eu ter uma total entrega do meu eu. E se houver uma total entrega, Ele diz que fará muito mais do que podemos pedir ou imaginar, para nos preparar irrepreensíveis para a sua vinda. Irmãos, eu quero que leiam comigo, por favor, Filipenses 1. E vocês vão ver aqui uma coisa muito importante. Filipenses 1. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 10. Prestem muita atenção a este texto. Tendo por quê? Como é que está no vosso? Certo. O que é que significa ter por certo isso? É garantido. Garantido. Estou garantindo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai conseguir fazer-vos chegar até aqui. É isso que diz aí? Fará o quê? Aperfeiçoará? Não será que esta palavra é perfeccionista? Aperfeiçoará. Aperfeiçoar significa tornar pleno, maduro. No grego é isso que significa. Pleno, maduro, no expoente máximo. Quando se diz um homem perfeito, quer dizer que ele já cresceu à estatura. Quando se diz perfeito em Cristo, crescemos ao nível da imagem de Cristo, nunca como Cristo. Isto é muito claro. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará no dia de Jesus Cristo. É isto que diz a vossa Bíblia? É o que é que diz? Ops, até. Nós já falámos aqui sobre o até. Significa que é um processo que inicia e que vai até ali. Não é no dia de Jesus Cristo que Ele a aperfeiçoará, mas até ao dia de Jesus Cristo. Leia o versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Até quando? Até ao dia de Jesus Cristo. Eu queria ler aqui um texto muito sério. Atos dos Apóstolos, capítulo 52, página 298. Ninguém, olha, eu até vou orar. Querido Pai, por favor, que a Tua palavra seja anunciada com poder e que o Teu povo se posicione perante ela com fidelidade, com tremor e temor, com respeito, porque com Deus ninguém se brinca, mas também entendendo que não depende de nós, mas de Ti, pelo Teu poder. Por favor, usa-me neste momento para mencionar as coisas que Tu inspiraste, em nome de Jesus. Amém. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão.
Pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, vida religiosa. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou por meio da sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Por si mesmo o homem é absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Desculpem, mas com o tempo que atravessamos hoje e as coisas que acontecem, eu vou ler isto tudo outra vez. Ouçam com muita atenção. Isto é o Senhor inspirando, se acreditamos que Ele inspirou a profetisa da nossa igreja. Senão não adianta dizermos que somos o remanescente que guarda os mandamentos de Jesus e acredita no Espírito de profecia. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição de caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida de piedade religiosa. Deus nos convida a alcançarmos, é um convite de Deus, quem vai recusar? A norma da perfeição. Qual é a norma? Cristo, o modelo, o padrão. E põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Essa é a norma que Ele diz que devemos alcançar. O Salvador mostrou por meio da sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, como é que eu coopero? Rendendo mais e mais o meu eu, podem os seres humanos alcançar nesta vida, não na glorificação futura, antes e até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição de caráter, seja o que for que você quer interpretar. Eu pessoalmente prefiro não interpretar nada, porque quando Deus quer dizer uma coisa, Ele quer dizer exatamente isto. Isto foi escrito em inglês, qualquer pessoa que fala inglês sabe do que é que estamos a falar aqui. Não estamos a falar de gregos e hebraicos. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Não é que podemos só alcançar a vitória por meio de Cristo, porque Ele venceu e eu pego essa vitória para mim. Isso é justificação. É que agora Ele pode fazer essa mesma vitória na minha vida. Isso é santificação. Ele não só fez um cheque pré-datado, um saldo contabilístico, como pode vir fazendo depósitos de glória em glória. Eu posso também alcançar a vitória completa. Perante o cliente está a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Irmãos, com sinceridade perante o meu mestre, como poderia eu pregar outra coisa? Podem chamar-me o que quiserem. Eu posso até ter dificuldade em ver como é que isto vai acontecer na minha vida. Eu não estou vendo como. Isso não me compete a mim. Eu não faço a mínima ideia como é que Deus vai executar isto. Isso para mim é uma coisa absolutamente impossível. Por isso o texto deixa claramente para eu saber que ao homem isto é absolutamente impossível. Então eu não sei, o Senhor faça como Ele entender. Eu quero ainda ler um outro texto muito sério. O livro Maranata. Estou quase acabando, são só uns textozinhos que vamos ler e depois poderemos refletir sobre isso para as nossas vidas e para os nossos lares. Maranata, página 223. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis, ouça bem isto, porque tenho ouvido muitas heresias, para dar aos fiéis o toque final da imortalidade. Repare que não disse o toque final da perfeição de caráter. O toque final da transformação da parte física em carne santa.
que isso não vai acontecer aqui. Por isso aquele movimento da carne santa estava errado. Quando Ele vier, quando Cristo vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover dos nossos defeitos de caráter que há, os defeitos que há no nosso caráter, ou curar-nos das nossas fraquezas, do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada, em mim tem que ser efetuada, eu não sei quanto a vós, mas creio que estaremos na mesma condição. Se acaso houver que ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Está em total consonância com a Bíblia. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e em honra, receberão então o toque final da imortalidade. Isso não é no caráter, isso é no corpo. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nestas horas da graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Agora, quando? Lembram-se que nós lemos um texto no outro dia que dizia que devemos estar nesta condição de refletir completamente o caráter de Cristo antes do quê? Antes de ser selados e de receber o quê? A chuva seródia. Então ela está dizendo até a vinda de Cristo, porque eu quero que entendamos agora muito claramente. Nós que já conhecemos a verdade, estamos agora num processo de selamento, de aprovação de caráter e selamento para recebermos a chuva seródia. Quando a recebemos, vamos levar a mensagem para outros que não conhecem a verdade. Eles vão recebendo e isso vai acontecer até fechar a graça. Mesmo passando pelo decreto dominical, o decreto dominical vai ser utilizado por Deus para levar ao mundo ainda mais a mensagem, e outros que vão ver o modelo de Cristo refletido nos seus cérebros vão dizer assim: eu quero ser assim. E nós vamos dizer-lhe assim: olha, sê meu imitador como também eu sou de Cristo. E eles vão vir e vão se entregar e vão ter que fazer em pouco tempo aquilo que nós tivemos muito tempo de fazer, porque o poder de Deus não tem limite, e eles vão ser aprovados refletindo o caráter de Cristo e estarão totalmente prontos para receber o Senhor nos ares, porque sem este processo ninguém pode passar pelo tempo de angústia, sem ter o caráter nesta condição. E nós já explicámos isso porquê, e eu quero repetir. Quero só ler mais um texto e vou concluir com uns pensamentos que eu gostaria que levássemos para casa. Ninguém diga, está em Mensagem aos Jovens, capítulo 25, página 99, parágrafo 2. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegarem a esta decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserem, não vencerão. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Mensagem aos Jovens, página 99, parágrafo 2. Eu vou dizer abertamente porque não estamos mais em tempo de brincadeiras. Se você conhece alguém que diz que não é possível vencer os defeitos de caráter, todos os defeitos de caráter, refletir totalmente a Cristo, seja anátema, heresia, inimigo do Senhor. Não estou julgando a intenção e sinceridade dessa pessoa, mas quando Deus diz uma coisa e inspira a sua profecia para dizer uma coisa, e eu digo, eu estou-me colocando em lugar de Cristo, como inimigo de Cristo quando faço isso. Eu quero concluir com esta ideia. Tudo na história da salvação é uma cooperação divino-humana. A Bíblia é um trabalho divino-humano. Conceitos divinos imutáveis com palavras humanas que podem falhar. A Bíblia tem erros. Os erros humanos. Às vezes a expressão do profeta pode não ser a mais perfeita. Há momentos na Bíblia em que o profeta quer se referir a um texto e ele refere outro. Mas os conceitos da Bíblia que são divinos são imutáveis, são
perfeitos. Também a salvação é um trabalho divino-humano. Cristo é uma conexão divina-humana. Tudo no plano de salvação é uma cooperação. Muito tempo se tem pregado que conhecer Jesus é tudo. Isso é verdade, mas o que significa conhecer Jesus? O Espírito de Profecia nos diz claramente: se não fizermos esforços da nossa parte, nada vai acontecer. Eu quero que entendamos o seguinte: não sou salvo pelos meus esforços, mas sem os meus esforços não há salvação. Cristo não fará por mim aquilo que eu não posso fazer, mas quando eu faço o que está ao meu alcance, porque eu desejo muito, Ele opera e completa tudo aquilo que eu não posso fazer. Mesmo antes de ter chegado ao meu destino, enquanto eu caminhar nesta direção, eu sou perfeito. Não é uma questão de que eu já não peco mais ou peco. Eu sou perfeito nesse estado. Se eu estou perfeitamente em santificação e estou perfeitamente justificado, não é possível saltar de um estágio para o outro. Eu não posso começar a santificação, eu não posso começar a reforma sem ter sido justificado, sem ter sido perdoado e creditado na minha conta aquilo que eu não posso dar. Então as pessoas que tentam começar a santificação, mas não foram convertidas naquilo que estão a fazer, elas são as que desistem de ser vegetarianas, desistem de estar na instituição, desistem de fazer isto e aquilo e aquilo outro, porque elas estão caminhando na sua própria força. As duas coisas têm que estar juntas. Também não posso passar para a glorificação sem ver a morte, se eu não estiver plenamente santificado. E eu vou dar exemplos bíblicos, porque eu não quero falar das minhas ideias. Quando Jesus estava prestes a ser sacrificado, estava triste e Deus mandou duas pessoas para o animar. Quem foram? Elias e Moisés. O que é que aconteceu com Elias? Trasladado sem ver a morte. A mesma coisa Deus queria fazer com Moisés, diz-nos o Espírito de Profecia e nos mostra a Bíblia. Mas foi Moisés trasladado sem ver a morte. Porquê? Porque ele manchou a sua santificação no momento crucial. Então ele teve que morrer, porque a santificação é um trabalho de uma vida, para poder ser então depois trasladado. Aqueles que estão à espera de, como Enoque, ser trasladados sem ver a morte, têm que, como Enoque, andar com Cristo. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo. Significa que o seu caráter tem que estar em comunhão e refletindo plenamente o caráter de Cristo. E como andam juntos, eles vão juntos e o Senhor os toma para si. É muito bonito pregarmos que estamos à espera de ver o nosso Senhor nos ares, mas isso implica mais do que apenas desejar. Isso implica uma entrega que tem que acontecer na nossa vida para ser trasladados, porque eu devo ser 100% justificado, 100% santificado, para poder então passar ao nível seguinte. Eu vou dizer uma coisa, não quero utilizar isto mal, mas até mesmo nos jogos de vídeo tem que ser assim. Você não passa para o nível seguinte sem ultrapassar o nível anterior. Justificação, santificação e glorificação são processos cumulativos. Se eu morrer antes de chegar o Senhor, então no estágio em que estou, eu estou perfeito se eu estava caminhando na direção, porque o Senhor sabe que seria uma questão de tempo e eu estaria refletindo e caminhando com Cristo, e Ele pode me levar para o céu, porque eu não sou um risco. Mas se eu sou uma pessoa que não está crescendo em santificação, levar-me para o céu seria como levar um outro Lúcifer. Porque por muitos anos que passem eu vou continuar tanto tempo de eternidade como levei aqui para virar vegetariano, porque eu estou resistindo. Ou para mudar a minha roupa, porque eu estou resistindo. E o Senhor não vai levar resistentes para o céu. Eu quero terminar com estas questões. Já disse várias vezes que vou terminar e vou mesmo. Suponhamos que é impossível guardar a lei e ter um caráter perfeito. Eu já perguntei isto e quero que vocês pensem seriamente. Como vocês viram, eu não estou aqui a dar respostas. Eu não disse aqui em nenhum momento, nós vamos chegar ao momento que não vamos pecar mais. Você tira a sua conclusão. Eu não preciso ser a consciência e a mente de ninguém. E quem quer que tente ser a sua mente e consciência, não está agindo no Espírito de Cristo. A cada um Deus deu uma consciência. E o Espírito Santo é que convence. Se alguém está tentando te convencer, está fazendo o trabalho do Espírito Santo. É um anticristo. Porque o Espírito Santo dá testemunho de Cristo, e todo aquele que se coloca no lugar desse testemunho está
Anti quer dizer em lugar de. Olhem o que é muito simples. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado. E quando o nosso advogado sair, o que temos? E se pecarmos? Temos anunciado ao mundo que somos a única igreja que defende a mensagem do santuário e que essa mensagem ajuda a entender tudo, e isso é verdade. Justificação, santificação, glorificação. Eu entro com o meu pecado, transponho o pecado para o Cordeiro, o sangue do Cordeiro é transposto a culpa para o santuário, do santuário o sumo sacerdote no dia da expiação faz a purificação do santuário, transpõe aquela culpa para o inimigo, para o bode. Agora vamos imaginar que fechou a porta da graça. Eu não estou a fazer afirmações, estou a deixar uma pergunta para vocês responderem. Eu não tenho essa resposta, senão com uma coisa que parece um bocado complicada e difícil, mas eu não vejo outra resposta. Se alguém tiver dentro da palavra, por favor me mostre. Eu estou aqui, não era preciso afinal se calhar refletir o caráter de Cristo para receber chuva seródia, nem nada disso. Fechou a porta da graça e agora eu pergunto, eu cometo um pecado, posso até transpô-lo para o Cordeiro já tirou tudo para o santuário, vou voltar a pôr nele, posso até transpor para o santuário acabou de ser limpo e o sumo sacerdote já não está lá, ele vestiu as vestes reais, vai ficar sujo o santuário e vai ser limpo quando? Já estamos no processo de transpor as culpas para o bode, eu vou transpor diretamente para o bode? Como fica o sistema do santuário aí? Já foram fechados os processos? Eu quero que entendamos algo muito sério. O fechar da porta da graça é o prazo que o advogado lhe dá para remeter o seu processo para que ele te possa defender. Qualquer advogado tem um prazo. Só que eu quero que entendamos uma coisa muito séria. A porta da graça tem um fechar universal, que é o momento em que Deus, como fechou a porta da arca, vai fechar para toda a humanidade. Pedro chegou uma vez a Cristo e disse assim, perdoaremos até quantas vezes? Até 7? E Cristo disse, não, até 70 vezes 7. 490 anos de perdão ele deu a Israel. 70 vezes 7. 70 apostolado, 7 períodos de apostolado para levarem a mensagem. Foi a sua graça. Aí ele fechou a porta da graça a Israel. Israel fechou a sua porta muito antes. O sumo sacerdote fechou a sua porta quando condenou Cristo. Eles fecharam a porta com várias perseguições, mas o Senhor ainda considerou Israel. Mas chegou um momento em que o Senhor fechou a sua graça. Também vai acontecer o mesmo no fim da história da humanidade. O Senhor vai fechar a porta da graça. Mas pode ser que muitos fechem eles mesmos essa porta antes. E eu quero que você tenha consciência do seguinte: para nós chegarmos a um ponto de refletirmos o caráter de Cristo, para podermos receber a chuva seródia, só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Só a chuva temporã. Significa que o Espírito Santo tem que trabalhar e insistir muito comigo, e eu tenho que ser humilde e ir aceitando e ir avançando. Olha, eu vou dizer uma coisa: eu nunca descobri tanto defeito na minha vida como nos últimos 2 anos. Desde que casei descobri vários, mas agora está, eu não pensei que eu fosse tão defeituoso, e o Espírito de Profecia nos diz que Deus nos coloca defeito sobre defeito, o mais que nós podemos aguentar. É como quando você vai ao ginásio, põe o máximo de peso para desenvolver os músculos, quando você não aguenta mais é o limite, depois descansa um pouco e lá vem ele outra vez, quer-te mostrar mais uns defeitos, e o Espírito Santo trabalhando. O Espírito tem trabalhado na igreja adventista poderosamente. Esta não é mais uma igreja como Laodiceia que dorme. Eu vejo pregadores pregando mensagens extraordinárias de reavivamento, dizendo o que o povo precisa de fazer, dizendo para o povo voltar à reforma, e todos aqueles que atenderem vão fazer a reforma dos sentidos, vão fazer a reforma da alimentação, vão fazer a reforma do vestuário, e vão avançando em humildade, nunca se sentindo melhor do que os outros, e vão chegar a um ponto em que Deus diz assim: o grão está maduro, vejo o meu caráter nesta pedra que eu estou a polir,
pode ser derramada a chuva seródia. Diz o Espírito de profecia que ela pode ser derramada no irmão ao meu lado e eu nem me aperceber, porque em todo este tempo que o Espírito Santo esteve a estar com a igreja adventista, muitas pessoas tiveram a dizer: fanáticos, perfeccionistas, não é preciso a saia desse tamanho, não é preciso comer assim, nós estamos em Levítico, resistindo. Vamos chegar a um ponto em que dois grupos que se estão formando vão chegar a um clímax. Uns que atenderam tanto ao Espírito Santo que o Senhor lhes pode dar uma segunda volta, uma segunda dose, e outros que rejeitaram tanto o Espírito Santo que fecharam a sua graça. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Isto é o que está a passar hoje no nosso meio. As pessoas estão a desperdiçar. Diz que a sacudidura virá porque muitos não suportarão o testemunho da testemunha verdadeira. Resistirão a esse testemunho e isso é o que causará a sacudidura. Essas pessoas constituirão um estado de pecado contra o Espírito Santo e cegueira. A cegueira que vai levá-los a trair os seus irmãos, a abandonar a igreja, a juntar-se aos de Samaria, ao meio evangélico, e vão também minar os desse meio quando nós formos ali profetizar, e depois vão se mobilizar para ir até às pessoas dos governos para fazer um decreto para travar esses fanáticos. Já estamos aguentando essa gente desde que estávamos lá na igreja. Eu quero que entendamos, irmãos, uma coisa. Você acredita na Bíblia? Jesus disse assim: se me amardes, tentareis guardar os meus mandamentos? Como é que está lá? Guardareis os meus mandamentos. Diz assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é fraquinho e não legalista. É o quê? Mentiroso. Aquele que me ama, ele não vive pecando ou não falta à igreja. Não vive pecando. Eu já escolhi a versão mais fácil, porque algumas versões dizem mesmo não peca, mas alguns ficam chocados com isso. Aquele que começou a boa obra em mim, a terminará no dia da glorificação. É isso? Até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E em Mateus 19, 26 diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Podes tu crer nisto? De acordo com a tua fé, assim te será feito.